Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa antepenúltima aula do Apocalipse. Hoje estamos estudando o capítulo 20, né? O Apocalipse tem 22 capítulos, hoje vamos estudar o capítulo 20. Lembrando para que aqueles que não são inscritos no canal que possam se inscrever, compartilhar, divulgar os cursos da Central das Escrituras. Então vamos ao que interessa, né? Que é o nosso capítulo hoje 20 do livro do Apocalipse, aula 21, o capítulo é o número 20. Então, nesse capítulo, Satanás é amarrado durante o milênio, os santos, então, viverão e reinarão com Cristo, e os mortos se apresentam perante Deus e são julgados de acordo com os livros, segundo suas obras. Então, essa é a essência do capítulo 20, falando basicamente do milênio que teremos. Espero que em breve possamos ter esse milênio entre nós. No verso 1, diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia em sua mão. Esse anjo terá o poder e a chave do inferno. Possivelmente o inferno localizado no mundo espiritual, né, onde a gente já estudou isso, e eu vou mostrar depois também, onde os iníquos são presos e somente serão libertos ou libertados no final do milênio. Esse anjo possivelmente é Miguel, ou o Adão mortal, que chefiou as hostes dos céus para expulsar Satanás da presença de Deus, né, na existência pré-mortal. Então ele tem simbolicamente o poder, inclusive, de prender Satanás durante o milênio, onde ele vai estar preso. Então esse é o simbolismo dessa chave do abismo e uma grande cadeia ou corrente nas suas mãos. Lá no verso 2, explica que ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então, durante o milênio, Satanás não terá poder nenhum para tentar os seres humanos que estarão morando na terra durante o milênio. Ele estará preso e não vai poder agir. Tá ok? Então, vai ser uma bênção para aqueles que vão viver no milênio, que serão pessoas que irão para o reino celestial. E só no finalzinho do milênio a gente ainda vai estudar isso, né? De novo, Satanás será liberado e vai ter uma batalha final, também chamada de Gog e Magog, né? Uma batalha final entre Miguel e Satanás, e aí encerra-se vamos dizer assim, o período desta terra, onde ela será celestializada, e os iníquos e aqueles que não forem dignos de nenhum grau de glória serão colocados no inferno final, né, junto com Satanás e os seus anjos. O anjo, então, esse anjo prende Satanás, né, por 1000 anos. Então, nesse período, ele não poderá influenciar os homens na terra. Nós lemos nas revelações modernas, lá do Doutrina e Convênios, dizendo: Satanás, aquela velha serpente que é chamado diabo, será amarrado e não será solto pelo espaço de 1000 anos. Nefe também profetizou que por causa da retidão do povo, isso vai ajudar, né? A retidão do povo, Satanás não tem poder, portanto não pode ser solto pelo espaço de 1000 anos, pois não tem poder sobre o coração do povo, porque vivem em retidão. E o santo de Israel reina. O Salvador reinará durante o milênio. E nesse dia Satanás não terá poder algum para tentar ninguém. Lucas também registrou, né? Acabando o diabo toda a tentação, ausentando-se dele por algum tempo, né? Lucas já fala um pouquinho dessa experiência que teve o Salvador, que ele não mais tentou o Salvador, foi quando ele tentou lá, quando ele estava em jejum, né? Que a gente já conhece essa história. Lá no verso 3, a Escritura diz: E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs o selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Tá? A gente já viu isso, ele foi, né, lançado nesse inferno, foi preso no inferno, e
Esse inferno está falando daquele inferno lá no mundo espiritual. Uma parte da prisão, que é o mundo do mundo espiritual, é chamada de prisão. Isaías, falando sobre Satanás, disse: contudo, derrubado será no inferno, nas profundezas do abismo, e os que virem te contemplarão e considerar-te-ão e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra, que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como deserto e assolava as suas cidades, que a seus presos não deixava ir soltos para as suas casas, né? Então, Isaías viu esse período, né? E as pessoas dizendo: não era esse aquele que tentava, fazia, provocava guerras e todo tipo de maldade, né? Agora ele estará preso e não vai poder mais tentar os homens, a não ser lá no finalzinho do milênio. Parece que no finalzinho do milênio ele será solto e de novo alguns homens começarão a fazer coisas más, e aí será a grande última guerra final, e antes do final do curso final desta terra, onde ela será celestializada, e aqueles que serão justos irão para o reino celestial, outros para o terrestre, e os menos dignos para o reino celeste. Doutrina e Convênios, 43, fala assim: pois Satanás será amarrado e quando for libertado reinará apenas por pouco tempo. E então virá o fim da terra. E aquele que viver em retidão será transformado num piscar de olhos, e a terra passará como se fosse por fogo. E os iníquos irão para o fogo inextinguível, e o seu fim homem algum na terra sabe, nem nunca saberá, até que compareçam perante mim em julgamento. Então João vê que após esses 1000 anos se passarem, Satanás será solto novamente e fará a última tentativa de destruir a obra de Deus e seu plano. E ele então vai reunir os seus seguidores e vai lutar contra os santos de Deus, que serão guiados por Miguel. E Satanás será derrotado finalmente, como última derrota, e para sempre arremessado no inferno, como registrado nas revelações que diz. E então será solto por pouco tempo, na Doutrina e Convênios 88, e por algum tempo, a fim de reunir seus exércitos. E Miguel, o 7º anjo, sim, o arcanjo, reunirá os seus exércitos. Sim, as hostes dos céus. E o diabo reunirá os seus exércitos, sim, as hostes do inferno, e subirá para batalhar contra Miguel e seus exércitos. E então vem a batalha do grande Deus, e o diabo e seus exércitos serão arremessados em seu próprio lugar, para que já não tenham poder sobre os santos. O profeta Joseph Smith, na revelação, lá no Doutrina e Convênios 76, explica que o fim, o destino dessas pessoas, ninguém sabe, o Senhor não revela, a não ser aqueles que vão ter esse destino final, que é se tornarem os filhos de perdição, que irão para o inferno final, e não se sabe o destino, o que vai acontecer com eles. O Senhor não revelou isso. No verso 4, o João diz: e vi tronos, assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em sua testa, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui ele está vendo aqueles que vão permanecer na terra durante o milênio, aquelas que forem, pelo menos estiverem vivendo o reino, a lei terrestre, vão poder permanecer durante o milênio aqui na terra. Esses tronos que João vê é um simbolismo daqueles que vão herdar o reino celestial também, e os que vão receber sua exaltação. Portanto, pois somente estes, poderão se assentar em tronos. O poder de julgar, irmãos, só foi dado a Cristo, porque ele diz lá em João, porque também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. E sobre esse julgamento, o elder Bruce R. McConkie, ele disse o seguinte: sob Cristo, agentes selecionados e representantes se sentarão em juízo sobre os povos e nações específicas. Citações das Escrituras indicam que haverá uma grande hierarquia judicial, cada juiz agindo em sua própria esfera de designação, em conformidade com os princípios eternos do julgamento que estão em Cristo.
nosso Senhor prometeu aos seus 12 ministros apostólicos em Jerusalém que quando ele vier em glória, eles também devem sentar-se em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então esse será o grande julgamento que está por vir, né? E serão, parece que terão níveis de julgamento, né? Lembra que nossos bispos hoje são juízes, os presidentes da Estado, todos aqueles que possuem chaves, né? Como bispos, presidentes de estaca, presidentes de missão e outros líderes da igreja possuem chaves e são chamados também de juízes em Israel. Eles julgam parcialmente a gente para saber se somos dignos de ir ao templo e, enfim, julgam a nossa dignidade. Ao profeta José o Senhor afirmou: e também em verdade vos digo que foi proclamado um firme decreto pela vontade do Pai que os meus apóstolos, os 12 que estiveram comigo em meu ministério em Jerusalém, portar-se-ão à minha direita no dia da minha vinda em um pilar de fogo, estando trajado com mantos de retidão, com coroas na cabeça em glória, como estou para julgar toda a casa de Israel. Sim, todos os que me amaram e guardaram os meus mandamentos, e ninguém mais. E aos discípulos que Cristo escolheu nas Américas, ele disse: e sabei vós que serei os juízes desse povo, de acordo com o julgamento que vos darei, que será justo. Portanto, que tipo de homens devereis ser? Essa foi uma pergunta que está lá em 3º Nef. Em verdade vos digo que devereis ser como eu sou. Nós precisamos nos tornar mais semelhantes ao Salvador Jesus Cristo, e para que possamos ser dignos de estar com Ele durante o milênio ou no reino celestial, do nosso Pai Celestial. Então os apóstolos de Jerusalém vão julgar e também os apóstolos daqui, e com certeza apóstolos que foram escolhidos em outras tribos de Israel, que o Salvador disse que visitaria várias, né? Também provavelmente eles vão ter essa mesma designação de julgar os membros daquelas tribos específicas. Agora, uma coisa importante, né? Saber que o julgamento será um julgamento justo. Eu já falei isso em outra aula, né? Que é importante saber que o Salvador é que é o juiz final e vai julgar tanto pela misericórdia quanto pela justiça. Um não vai poder roubar o outro. Mas devemos lembrar, né, que o Salvador é completamente misericordioso e também completamente justo. Então a misericórdia estará presente em todos os momentos do julgamento, né, para que ninguém seja julgado injustamente. E a misericórdia sempre sobrepuja a justiça, como explicado no livro de Mórmon. Ele fala que alguns que foram decapitados, né? Então, na verdade, pelo testemunho de Jesus, é prometido a todos os que sofreram algum tipo de perseguição e perderam a vida por amor do Salvador, serão grandemente recompensados com a exaltação no reino celestial de Deus. Pois quem perder, a Doutrina e Convênios 98:13 diz assim: quem perder a vida na minha causa por amor ao meu nome, tornará a encontrá-la, sim, a vida eterna. E aí ele fala que aqueles que adoraram a besta, que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam o sinal da besta em suas mãos, né, vão poder ser considerados dignos. E eles vão viver, né, e reinar durante o milênio com Cristo. Então, durante o milênio, Cristo vai reinar pessoalmente na terra. E com ele reinarão também os mártires e homens justos de todas as épocas da existência da terra. Aqueles que não adoraram a besta e nem receberam o seu sinal. Lá em Doutrina e Convênios a gente encontra, né? Pois em meu próprio e devido tempo virei à terra com julgamento, e o meu povo será redimido e reinará comigo na terra, pois o grande milênio do qual falei pela boca dos meus servos virá. Então o Salvador será o grande rei do milênio, mas terão outras pessoas que vão ajudar, né? Serão milhares, talvez, quer dizer, milhões de pessoas ainda na terra, e precisarão de leis, de serem governados, de serem cuidados, enfim, as pessoas vão precisar ainda comer, vão precisar se alimentar, vão precisar vestir-se. Então, será uma grande obra que será feita no milênio, e a obra principal, claro, será o trabalho no templo, e muitas pessoas vão poder ajudar o Salvador, tanto os que estarão vivos quanto aqueles que vão vir, né, já ressuscitados, para poder ajudar nesta grande obra que é
o que será feito no milênio, onde todas as pessoas poderão receber as suas ordenanças vicárias e ter o arbítrio de aceitar ou não o Evangelho de Jesus Cristo. Lá no verso 5, mas os outros mortos não reviverão até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, a ressurreição está dividida praticamente em 4 partes. A primeira parte é a primeira ressurreição, onde os justos, à tarde da manhã da primeira ressurreição, ressuscitarão os do reino terrestre. E lá no fim do milênio, somente no fim do milênio, os de reino teleste, e logo após esse, os que forem filhos da perdição, que seria um quarto, né, estágio do julgamento. Tá? Então, os que forem designados para o reino teleste só ressuscitarão depois do milênio. Então, eles vão estar ainda por 1000 anos lá no mundo espiritual, na prisão do mundo espiritual, ou no inferno do mundo espiritual. Os justos vão ser ressuscitados por ocasião da segunda vinda de Cristo, mas os ímpios, né, terão que esperar, como eu falei. Então, a ressurreição dos justos é chamada de primeira ressurreição, que é dividida em manhã e tarde, como eu acabei de falar, né? E a Escritura diz assim: e haverá silêncio no céu pelo espaço de meia hora, e imediatamente depois a cortina do céu se desenrolará, como um rolo se desenrola depois de ter sido enrolado, e a face do Senhor será revelada. E os santos que estiverem na terra, que estiverem vivos, serão vivificados e arrebatados para encontrar. Lembra que a terra vai passar por algumas transformações, com fogo mesmo, como diz a Escritura. Então, os que estiverem vivos e forem justos serão vivificados, eles vão ter o seu corpo transformado para um novo estágio, um estágio terrestre, assim como aqueles que foram transladados, né? O corpo deles foi modificado para que não sofressem a morte. Então, os santos que estiverem na terra, estiverem vivos, serão vivificados e arrebatados para encontrar o Salvador. Muitas pessoas, até algumas religiões, chamam isso de arrebatamento, né? A gente não usa muito essa palavra na igreja, mas esse é o significado. Serão arrebatados para encontrar o Salvador nas nuvens quando ele vier. E os que tiverem dormido, os que tiverem mortos, né, dormido na sepultura, se levantarão, né? Essa vai ser a primeira ressurreição, para encontrá-lo no meio do pilar do céu. Eles são de Cristo, as primícias, os que descerão com ele primeiro, e os que estão na terra e em suas sepulturas, que serão os primeiros a serem arrebatados para encontrá-lo. Tudo isso pela voz do soar da trombeta do anjo de Deus. Então, aqueles que estiverem mortos também vão ressuscitar e vão encontrar o Salvador nas nuvens. E depois disso, um outro anjo vai soar uma trombeta, a segunda trombeta. Então virá a redenção daqueles que forem de Cristo na sua vinda. Os que receberam a sua parte na prisão preparada para eles, a fim de receber o Evangelho e serem julgados de acordo com os homens na carne. Então, esse vai ser a tarde da primeira ressurreição. Tem a manhã dos seres que vão para o reino celestial. E agora, ainda chamado de tarde, né, da primeira ressurreição, serão aqueles que irão para o reino terrestre. Aqueles que são pessoas boas, mas não aceitaram plenamente o Evangelho de Jesus Cristo. Né? E também, depois ele diz, e também uma outra trombeta soará, que é a terceira trombeta. Então virão os espíritos dos homens que deverão ser julgados e que se encontram sob condenação. São aqueles que, como eu falei, são os que vão para o reino teleste. Esses são os remanescentes dos mortos. E não tornarão a viver até que os 1000 anos se acabem, nem até o fim da terra. E uma outra trombeta soará, que é a quarta trombeta, dizendo, entre os que hão de permanecer até o grande e último dia, sim, o fim, acham-se aqueles que hão de permanecer imundos ainda. Está vendo que são 4 estágios da ressurreição. A gente não sabe, a gente só sabe o tempo da primeira trombeta, que vão ressuscitar os justos, que são os do reino celestial. Depois diz à tarde, não sabemos quanto tempo depois, ressuscitarão os do reino terrestre. No fim do milênio, que é a terceira trombeta, ressuscitarão aqueles que vão para o reino teleste.
e ainda uma quarta trombeta, que são aqueles que são os filhos de perdição, como fala ali, aqueles que ainda permanecerão imundos. Porque mesmo aqueles que vão para o reino celeste, eles terão um grau de glória. Então vamos precisar se adaptar a esse grau de glória e viver de acordo com as leis deste grau de glória que o profeta Joseph Smith disse que se as pessoas soubessem a glória do celeste, né, muitas pessoas podiam querer se matar para ir para lá, de tão glorioso que é. Agora imaginem os outros, o terrestre e o grau celestial, que é a nossa meta principal, a exaltação. Verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, porque serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Aqui a revelação de João mostra que aqueles que forem da primeira ressurreição estarão já imunes à segunda morte, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, não tem mais como eles perderem essa condição. Estes já iniciarão seu domínio eterno no milênio. O restante dos homens, os da segunda ressurreição, estarão na prisão espiritual pelo espaço de 1000 anos lá no milênio. Isso também pode ser considerado uma segunda morte, né? Não ter ressuscitado na primeira ressurreição. Ele fala que serão sacerdotes de Deus e Cristo, a gente já estudou isso, e estarão aqui na terra ajudando no governo da terra durante os 1000 anos. Né? Serão bispos, líderes eclesiásticos, líderes políticos, enfim, todo tipo de liderança necessária para que as pessoas possam ter uma vida maravilhosa durante os 1000 anos. Né? E vai precisar, claro, ter pessoas para governar, dirigir, ajudar, ministrar, enfim, fazer todas as coisas necessárias. Nos versos 7 e 8 diz assim: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, para reunir a batalha, cujo número é como as areias do mar. Então será uma batalha espiritual, né? Porque as pessoas não mais estarão sujeitas à morte nesse período, então será uma batalha espiritual, uma guerra, como foi a guerra nos céus, né? E quando Satanás será solto, ele vai fazer o que sempre fez. Nas revelações modernas, a gente lê a razão que Satanás novamente tem poder sobre o povo. Diz a Escritura lá: e também em verdade vos digo que quando terminarem os 1000 anos, os homens novamente começarem a negar seu Deus, então pouparei a terra, mas por pouco tempo. É interessante, né? A gente já viu na história isso, né? Quando o povo de Nefe aqui, depois que o Salvador veio, ele viveu por 200 anos dignamente, não havia nenhum tipo de iniquidade, e depois Satanás começou a minar, né? E aí vai acontecer de novo. Mesmo as pessoas tendo vivido uma vida maravilhosa durante o milênio, Satanás ainda tem pessoas que vão se tornar, como fala ali, os homens novamente começarão a negar seu Deus, né? E vai ser poupada a terra por pouco tempo. No livro de Mórmon a gente encontra um paralelo, como eu já falei, né? Está lá registrado em 4º Nefe. Aconteceu que não havia contendas na terra em virtude do amor a Deus que existia no coração do povo. E não havia invejas, nem disputas, nem tumultos, nem libertinagens, nem mentiras, nem assassinatos, nem qualquer espécie de lascívia. E certamente não poderia haver povo mais feliz entre todos os povos criados pela mão de Deus. Mas aí entra o poder do diabo, que começa a convencer algumas pessoas e essas vão convencendo outras, e a gente sabe do final da história, né, do livro de Mórmon, do que aconteceu. A gente pode vislumbrar um pouquinho como vai ser a vida no milênio, né? Uma vida maravilhosa, e só no final do milênio, né, as pessoas vão se revoltar contra Deus e contra o Salvador. E aí virá o fim. Uma coisa importante lá no 4º Nefe que a gente encontra, diz assim: havia muitas igrejas que professavam, e aconteceu que depois de haverem passado 210 anos, existiam muitas igrejas na terra. Sim, havia muitas igrejas que professavam conhecer a Cristo, negando
não obstante a maior parte do seu evangelho, de tal modo que toleravam toda sorte de iniquidade, administravam o que era sagrado àqueles a quem era proibido por causa da sua indignidade, e esta igreja multiplicou-se grandemente por causa da iniquidade e do poder de Satanás que se apoderou do coração deles. Está lá em 4º Nef, foi o destino final do povo nefita e lamanita, que precedeu a destruição deles. Isso vai acontecer lá no final do milênio também, esse mesmo tipo de iniquidade. Como eu falei, ele sairá enganando as nações, a gente já falou sobre isso. Gog e Magog é o nome dado, né, a combinação de nações. Então essa guerra Gog e Magog, ela tem 2 eventos, um pouco antes da vinda de Cristo, da segunda vinda, e também ela é chamada de Gog e Magog lá no final, onde, como a gente já falou, Miguel vai reunir os seus anjos, Satanás vai reunir as suas hostes e Miguel também, e haverá uma grande batalha, que será uma batalha espiritual, com certeza, né? E fala lá que o número é como as areias do mar. Será praticamente todos os filhos de Deus estarão em guerra. Uns com Satanás, né? Aquele 1/3, mais aqueles aqui na terra que se tornaram tão iníquos para se juntar a eles, e todos os santos e os justos, né? Que serão em maior número. E claro, aí Satanás será finalmente derrotado. No verso 9, diz assim: subiram sobre a largura da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Está falando sobre essa última guerra, né, que vai acontecer, e onde o destino final, esse devorou significa que destino final deles será no fim do milênio, o inferno final, onde eles serão eternamente condenados ao lago, como diz lá. E o diabo que enganava, no verso 10, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então, não sabemos qual é o tipo de sofrimento que eles enfrentarão, mas vai ser alguma coisa que é expressado de uma maneira, né, de fogo e enxofre. Uma coisa que a gente nem tem noção de qual é esse terrível sofrimento, e o Senhor não revela a ninguém, a não ser aqueles que vão para lá. Lá no verso 11, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. João então vê agora o julgamento final, onde cada um receberá sua recompensa de acordo com suas obras, e no que realmente se tornou. Esse trono branco, né, o trono de Deus, significa seu poder, domínio sobre todas as coisas. E branco, claro, representando a pureza. E quem estava sentado sobre ele é Deus, o Pai Eterno. Lembra que a Escritura, quando houve a queda, os homens foram afastados da presença de Deus, espiritualmente e fisicamente. Um dia, todos, né, quando com a expiação de Jesus Cristo pagou o preço da queda, todos os homens voltarão à presença de Deus, mas para serem julgados. Terão essa, vamos dizer assim, oportunidade, eu não sei se seria uma oportunidade, mas vão poder estar na frente de Deus, o Pai Eterno, e vão receber o seu julgamento, e alguns não vão poder permanecer ao lado do Pai Celestial. Irão para outros graus de glória ou para o inferno final. Então a terra, como conhecemos hoje, ela será transformada para receber o reino milenial, e depois será transformada novamente, né, para se tornar um reino celestial. Vamos falar mais sobre isso em outros capítulos adiante, né, falando da terra celestial. Éter, falando desse dia, ele diz: e haverá um novo céu e uma nova terra, e serão como os antigos, exceto que os antigos morreram e todas as coisas se tornarão novas. Então a Terra vai passar por 2 transformações. A primeira durante o milênio, né, com a vinda de Cristo, e depois no final do milênio, quando ela se tornará um ser celestial e brilhando no céu do universo. No verso 12, ainda falando do julgamento, se viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram seus livros, e abriu-se o outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras.
essas pessoas, né, são os restantes dos mortos, pois os justos já terão ressuscitado, né, em glória, né, porque o julgamento, na verdade, não vai ser um ponto único. Nós já vimos que quando o Salvador vier, alguns já foram até julgados, né, e já ressuscitaram, né, como o caso de Isaac, Abraão, Isaac, Jacó, o anjo Moroni e outros, já foram julgados e considerados dignos do reino celestial. Durante a vinda de Cristo, muitos já serão praticamente julgados, porque já vão ressuscitar e as pessoas ressuscitarão com o corpo ao grau que elas pertencem. Então, esse julgamento final será só pro forma-se para estes e para os outros, né, aqueles que só ressuscitarão no final do milênio, será o julgamento final deles, né? E Jacó, lá em 2º Néfio, ele explica: e acontecerá que quando todos os homens tiverem passado desta primeira morte para a vida, tornando-se imortais, deverão comparecer ante o tribunal dos santos de Israel. E virá então o julgamento e serão julgados de acordo com o santo julgamento de Deus. Nas revelações modernas a gente lê o seguinte: mas eis que em verdade vos digo, antes que passe a terra, Miguel, meu arcanjo, soará sua trombeta, e então todos os mortos despertarão, pois suas sepulturas serão abertas e eles surgirão, sim, todos, e os justos serão reunidos à minha direita para a vida eterna, e os iníquos à minha esquerda. Envergonhar-me-ei de reivindicar perante o Pai, portanto, eu lhes direi: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Efetivamente, esse será o julgamento dos iníquos, daqueles que herdarão o reino celeste e dos que decidiram seguir a Satanás e tornarem-se filhos da perdição. Estes são os remanescentes dos mortos. Doutrina e Convênios explica, né? E não tornarão a viver até que os 1000 anos se acabem. Tá? Então, isso que fala um pouquinho do julgamento final, né, descrito aqui pelas escrituras modernas e pelo apóstolo João. Esse livro da vida, né, o Elder Macon já falou sobre isso aqui. O Elder Macon, que ele disse que o livro da vida, figurativamente, é a nossa própria vida. Está registrado, né, irmãos? Tudo no nosso cérebro. E será o registro de nossos atos transcritos em nossa própria alma. Um registro de nossa obediência ou desobediência, escritos em nossos corpos. Literalmente é um registro mantido no céu dos nomes e atos justos dos fiéis. Não sei se você já tiver a oportunidade, pessoas que estão assim, iminência de se afogar, ou um perigo muito grande, eles dizem que a vida passa assim, em alguns segundos a vida inteira passa. Está tudo registrado, e esse livro da vida também é esse registro nosso, né, no nosso corpo, e também os registros da igreja, e os registros que são feitos pelos anjos lá no céu, das obras dos justos. Mas lembrando que principalmente nós precisamos nos tornar. E quando nos tornamos, as obras vão seguir, né? Então precisamos nos tornar mais semelhantes a Cristo, né? Como foi falado agora há pouco, né? Que tipo de homens devereis ser? Deveremos ser como Cristo, procurar ser como Cristo. O profeta Joseph Smith, né, citando esse verso do Apocalipse, ele disse: descobrireis nessa situação que se abriram os livros, e abriu-se um outro livro que era o livro da vida. Mas os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Consequentemente, os livros mencionados devem ser os livros que continham o registro de suas obras, e referem-se aos registros feitos na terra. E o livro que era o livro da vida é o registro que se faz no céu. O princípio, portanto, concorda exatamente com a doutrina que vos é ordenada na revelação contida na carta que vos escrevi antes de deixar minha casa. Está falando da doutrina e convênio 128. Para que todos os vossos registros sejam registrados no céu. Depois ele cita que tudo que é selado na terra é selado nos céus e explicou: agora, a natureza dessa ordenança consiste no poder do sacerdócio pela revelação de Jesus Cristo, na qual se concede que tudo que ligardes na terra seja ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Ou, em outras palavras, sobre outro ponto de vista de tradução, tudo que registrardes na terra será registrado no céu, e tudo que não registrardes na terra não será registrado no céu, porque pelos livros serão julgados os vossos mortos segundo suas próprias obras. Então,
que o profeta José Smith falando, aqui ele estava falando sobre a doutrina, né, do batismo pelos mortos, que era importante que se registrasse. E lembrando que quando as pessoas recebem as ordenanças, elas são registradas tanto na terra quanto no céu. E se as pessoas guardarem os convênios baseados naquelas ordenanças, elas terão direito às bênçãos prometidas em cada ordenança que receberam. E as bênçãos e as ordenanças do templo são para levar os homens e as mulheres, né, e todos para a exaltação no reino celestial de Deus. Então, é importante que sejam tudo registrado. 20:13, verso 13. E o mar deu os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Eu grifei essa palavra inferno, porque esse inferno que está falando é o inferno do mundo espiritual, que vai libertar os seus mortos, porque aquele inferno final já é um destino final e não há como ser liberto de lá, tá? Então, ele está falando que é mesmo aqueles que morreram no mar ou morreram em situações desconhecidas, né? Talvez algum navio que afundou, uma cidade que foi tragada pelo mar, como aconteceu aqui nas Américas, né? Todos esses vão ressuscitar um dia. E o inferno, que é aquela parte do mundo espiritual onde vão os mais iníquos, também vão ter que liberar os seus mortos para serem ressuscitados e julgados segundo suas obras. Tá? Então, já falamos sobre isso. Só lembrando, né, tá aqui a gravura do mundo espiritual. Nós temos a paraíso, onde é um estado de descanso. Ali Satanás não tem acesso. É um estado, como o profeta Alma descreve, de descanso para as tentações. Não descanso do trabalho, porque lá tem muito trabalho, né, para que as pessoas que estão no paraíso possam pregar para aqueles que estão na prisão. Existe a prisão, e aí a prisão tem uma subdivisão, que seria o inferno. E é esse inferno que vai liberar os mortos lá no final do milênio para serem julgados, provavelmente para irem para o reino teleste ou para se tornarem filhos da perdição. Eu sempre gosto de imaginar, pense, olhando essa gravura, né, por exemplo, os que estão aqui no paraíso, reino celestial. Falando isso lá no finalzinho, né? Quando acabar todas as coisas. Já está definido aqui os graus de glória terrestre, né, e teleste. Tá? No final, quem estiver nesses lugares, né? Porque, na verdade, alguns podem passar da prisão para o paraíso. Por isso fazemos o trabalho vicário. E se eles aceitarem o evangelho, cumprirem com os requisitos, eles poderão passar para o paraíso. Tá? E aqui também os filhos de perdição. Tá? Então já está, a divisão já está feita ali. Claro, não seria no dia atual, mas seria lá no final do milênio. Aqueles que estiverem no paraíso, aqueles que estiverem na prisão, e no inferno já está feito praticamente a divisão. Aí. Verso 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo e enxofre, e essa segunda morte. Aqui está falando, então, no final, aqueles que forem lançados no lago de fogo é o destino final, né, reservado exclusivamente ao diabo e seus anjos e os filhos de perdição, que são aquelas pessoas que passaram pela terra e não foram dignos de nenhum dos graus de glória. Por isso a Escritura diz, né, que o Salvador salva todos, exceto os filhos de perdição, porque mesmo o reino teleste é um grau de salvação. Verso 15, e aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Tá? A gente já falou sobre isso, o livro da vida. E aqui temos os símbolos do capítulo 20, que estamos encerrando agora. Né? Fala do abismo, inferno, dragão, diabo, Gog e Magog, a última batalha entre o diabo e os santos no final do milênio, também, né, chamada a Guerra do Armagedon, também chamada de Gog e Magog, né, que está ali, que nações do norte que atacaram Israel nos últimos dias, pouco antes do milênio, também é chamada de Gog e Magog. E o livro da vida é o registro de nossas obras, registrado em nossas próprias almas e nos livros da igreja, né? Quando estão registrados lá, quando a gente faz o acerto do dízimo, quando a gente faz ordenanças, tudo isso é registrado, né? E esses registros são mantidos na terra e nos céus. Então,
chegamos ao final dessa nossa aula, o capítulo 20. Tem muitas doutrinas, muita informação, né, que a gente não tem como passar tudo em pouco tempo, né? Mas os irmãos, a partir daqui, podem estudar um pouco mais, buscar mais sobre a ressurreição, né, os períodos da ressurreição, sobre o milênio, né? Isaías fala muito sobre isso e tem outros escritos, né, explicando como vai ser o milênio. Mas o importante de tudo isso, irmãos, é estarmos entre os dignos, não estar entre aqueles que preferiram seguir Satanás ou os seus anjos, serem influenciados por eles. Por isso temos a Igreja de Jesus Cristo, profetas vivos, para nos orientar, e o que precisamos fazer é seguir os conselhos dos nossos profetas, procurar guardar os mandamentos e ser fiel até o fim. Então, encerramos por aqui e voltamos na próxima semana com a aula do capítulo 21. Até lá.